Pessoal, primeiramente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live número 04. Estou muito feliz de ver aqui todos vocês, a Mel Rocha, a Gisele, a Perla Case, a Aline, todos aqui presentes. Para mim é uma grande honra ter vocês. Já deixando claro que quarta-feira, 19 horas, pode desmarcar qualquer outro compromisso, porque nós já temos agendado o nosso encontro. Quartas-feiras às 19 serão os dias das nossas lives. Pessoal, agradeço a todos aqui presentes, agradeço sempre o carinho, a atenção, abraço aqui para o Nobre Henrique, a Rocha Tamires, agradecer a todos que estão entrando, a Luciane, minha amiga, companheira lá de academia também, por mais que não pareça, eu estou indo na academia. Mas, pessoal, hoje o nosso encontro vai ser para tratar sobre direito de nacionalidade. Essa matéria tem uma relevância enorme, principalmente no que diz respeito a concursos públicos. Antes de iniciarmos nossa caminhada no que diz respeito ao conteúdo, eu venho fazer um pedido, um combinado na verdade. Anotem eventuais dúvidas e questionamentos que vocês possam vir a ter ao longo da nossa explicação. Ao final, faltando uns 2, 3 minutinhos antes de encerrarmos a nossa live, eu abro para perguntas, os senhores vão fazendo as perguntas e aí eu vou respondendo, tranquilo? Pessoal, outra questão, combinado que eu faço aqui já no começo. Curte, dá um like, divulga para o máximo de pessoas que venham a começar a acompanhar ou continuar acompanhando quem já está na nossa caminhada semanal. Divulguem ao máximo, porque o grande objetivo dessas lives é tratar sobre direito de uma forma descomplicada para os senhores conseguirem verdadeiramente compreender a matéria. Pessoal, vamos então dar início à nossa caminhada de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre direito de nacionalidade. Aí você pode me perguntar, Eduardo, por que estudar direito de nacionalidade? Meus caros, no mundo globalizado, interligado, como hoje vivenciamos na atualidade, saber sobre o direito de nacionalidade e das questões que envolvam o direito à nacionalidade é de extrema relevância. No que diz respeito a concurso público, isso cai em prova? Cai não, despenca. Cai como? Por exemplo, o artigo 15, lá da Declaração Universal de Direitos Humanos. Lá no artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, fala para a gente que todo homem tem direito à nacionalidade. Então, é um direito humano possuir nacionalidade. Só que tem um detalhe. Lá também no artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, nos informa que ninguém será arbitrariamente privado do seu direito de nacionalidade ou do direito de mudar de nacionalidade caso queira. Neste ponto, quem estiver anotando, anote e fique atento. Existe uma palavra mágica para não deixar errar em prova ou cair em pegadinhas em prova. Eduardo, existe a possibilidade de ser decretada a perda da nacionalidade de uma pessoa ou, de acordo com o artigo 15º da Declaração Universal de Direitos Humanos, não se pode declarar a perda de uma nacionalidade? Pessoal, sabe qual é a palavra mágica que os senhores vão lembrar para não errar? O que é proibido é a restrição, a privação, a perda arbitrária. Essa é a palavra mágica, arbitrária. Arbitrária é sem motivação, sem embasamento legal. Pessoal, porque existem possibilidades em cada país de vir a se decretar perda de nacionalidade. Hoje aqui nessa live, por exemplo, quando estivermos lá nos finalmente do artigo 12 da Constituição Federal, eu vou falar dos casos em que se declara a perda da nacionalidade de brasileiro. Então, é possível perder se tiver base na lei, se tiver motivação, se tiver fundamentação. O que se proíbe lá na Declaração Universal
de direitos humanos é que essa privação venha a ocorrer de forma arbitrária, sem base na lei, sem motivação. Isso sim é proibido. Mas, Eduardo, além da Declaração Universal de Direitos Humanos, onde que, por exemplo, eu posso ver a matéria nacionalidade, direito à nacionalidade em prova de concurso? Aí é onde cai com extrema relevância o artigo 12 da Constituição Federal. E hoje vamos tratar de forma minuciosa sobre o artigo 12 da nossa Constituição Federal. Pessoal, é importante, tem caído muito em que tipo de concurso? A grande regra, área de educação, área de saúde, área de segurança pública. Mas o artigo 12, principalmente, o artigo 12 da Constituição Federal, é questão de prova recorrente em diversos concursos. Então tem que estudar, tem que ter cuidado, tem que analisar os macetes para não cair em pegadinha em prova. Vamos lá falar do artigo 12 da nossa Constituição Federal. Eduardo, o que fala para a gente lá? Vamos lá. Fala que inicialmente se trata sobre brasileiro nato e naturalizado. Porque o artigo 12 começa assim: são brasileiros, dois pontos. E aí já inicia a tratativa do que seriam brasileiros natos. Eduardo, mas brasileiro nato é muito fácil, eu tenho conhecimento. Se nascer no Brasil, por exemplo, é brasileiro nato. Pessoal, essa resposta mais intuitiva, que se analisa somente onde nasceu a pessoa para se verificar a nacionalidade, realmente é aquele primeiro momento onde nós analisamos a questão da nacionalidade. Porém, existem outras situações que vão possibilitar que uma pessoa seja considerada brasileira nata. Vamos lá, primeiro caso de brasileiro nato elencado no artigo 12, inciso 1º, a linha A da Constituição. É brasileiro nato quem? Aquele que nasce em território brasileiro, território nacional. Só que tem uma observação. Nascendo no território brasileiro, será brasileiro nato. Porém, tem uma exceção. Fiquem atentos, não caiam em pegadinha. A exceção é, se nascerem no território brasileiro, mas forem filhos de estrangeiros que estejam a serviço dos seus países no Brasil. Neste caso, mesmo nascendo em território brasileiro, não será considerado brasileiro nato. Eduardo, como assim? Me dá um exemplo de uma situação em que, mesmo nascendo em território nacional, por ter pais estrangeiros a serviço do seu país, não vou considerar brasileiro nato. Exemplo simples. Se formos pensar na questão, por exemplo, diplomática. Imaginem que eu sou um embaixador da Argentina, país onde eu faço meu mestrado. Grande Argentina, que tem um carinho imenso. Pessoal, imagina que eu sou embaixador da Argentina. Meu filho vem e nasce aqui no Brasil. E aí? Ele é brasileiro nato? Sim ou não? A resposta é não. Não é. Eduardo, por que não? Porque no caso eu sou estrangeiro, nesse exemplo que eu estou dando, argentino. Estou no Brasil, mas não estou aqui por qualquer situação. Estou aqui especificamente a serviço do meu país. Neste caso, mesmo nascendo no território brasileiro, o meu filho não será brasileiro nato. Eduardo, existe alguma outra pegadinha, alguma outra peculiaridade que você pode falar sobre isso? Sim. E se o pai for estrangeiro, mas não tiver serviço do Brasil, perdão, não tiver serviço do seu país, ele é brasileiro nato? A resposta é sim. Nasceu no território brasileiro, não está a serviço do país. O país estrangeiro, teoricamente, é brasileiro nato. Só que tem uma exceção da exceção. Eduardo, como assim? Já vi pegadinhas caírem em prova nesse sentido. Falar que determinada pessoa é estrangeira e está a serviço de um país no Brasil. Posso dar um exemplo? Imaginem que eu sou argentino
E eu sendo argentino, tenho já um contato e experiência aqui no Brasil, aprendo a falar português. E aí, eventualmente, sou contratado, por exemplo, pela Embaixada da Alemanha para receber os brasileiros. E como tenho, teoricamente, aquele domínio no português, sou argentino, mas tenho um domínio no português, recebo as pessoas. Sou estrangeiro, estou trabalhando a serviço de outro país. E aí, meu filho, se nascer, é brasileiro nato? Não. Não, Eduardo. Errado. É a regra que vale. Por quê? Porque por mais que seja estrangeiro e esteja trabalhando para um país, não é para o dele. Então, nesse caso, essa exceção que fala que estrangeiros a serviço do seu país, o filho não é brasileiro nato, neste caso, se é estrangeiro, está trabalhando para outro país, o filho será sim brasileiro nato. Então, é a exceção da exceção. Exceção não, perdão, melhor falando. É uma pegadinha de uma exceção. Então, tem que ter muita atenção. Eduardo, mas além desse caso específico, daquele que mesmo nascer no território brasileiro, será estrangeiro, existe outra situação? A regra geral é não. Nasceu no território nacional, será brasileiro nato. Maravilha. Além desta questão que envolva o território, também será brasileiro nato quem? Aquele que nascer fora do território nacional, porém, que tem os seus pais ou um dos pais a serviço do Brasil. Mesmo nascendo fora do território nacional, não será considerado estrangeiro, será considerado brasileiro nato. Exemplo de embaixador que a gente já estava dando no primeiro caso. Imaginem que eu sou brasileiro, que verdadeiramente sou, e vou trabalhar na Embaixada do Brasil, lá nos Estados Unidos da América. E aí, meu filho nasce nos Estados Unidos. Neste caso, meu filho, mesmo nascendo nos Estados Unidos, é brasileiro nato? A resposta é sim. Maravilha. Por quê? Porque por mais que ele tenha nascido em um território que não é o brasileiro, por eu estar a serviço do Brasil, eu garanto ao meu filho a nacionalidade de brasileiro nato. Tranquilo? Então, se estou a serviço do Brasil, fora do território, e tenho um filho que venha a nascer, por exemplo, o meu filho é brasileiro nato. Perfeito. Vamos falar da terceira hipótese em que ainda será considerado brasileiro nato. Nessa terceira hipótese, eu vou analisar a questão sanguínea dos pais. Aquele que nasce fora do território nacional, mas que tem os dois pais, ou pelo menos um dos pais, o pai ou a mãe, ou um dos pais ou uma das mães brasileiro, se estiver residindo em outro país, não estiver atuando em respeito ou atuando à frente de interesse do Brasil, mas estou morando em outro país. Exemplo, fui contratado por uma multinacional e estou morando na França, exercendo trabalhos nessa empresa privada, não estou a serviço do país. Meu filho poderá ser brasileiro nato? A resposta é sim. Em respeito ao artigo 12, inciso 1º, a linha C. Porque lá fala que aquele que nasce em território estrangeiro, que tem um dos pais, pelo menos, brasileiro, e for registrado em repartição do Brasil, será considerado brasileiro nato. Além disso, também se deixa a possibilidade, porque deixa a expressão ou, lá na linha C, para que meu filho que nasceu em outro território que não brasileiro, mas eu sou brasileiro nato, o pai dele, a qualquer momento, quando ele vier a residir no Brasil e completar a maioridade, se ele optar pela nacionalidade brasileira, será considerado brasileiro nato. Tranquilo? Perfeito. Estão aí elencadas as situações da nossa Constituição que informam que seriam os brasileiros natos. Agora vamos tratar do segundo inciso do artigo 12, o que são brasileiros
naturalizados. Primeira grande observação que eu quero fazer para os senhores. Brasileiro naturalizado não é estrangeiro. Pelo amor de Deus, não confundam isso. Brasileiro nato é uma coisa, brasileiro naturalizado é outra coisa, estrangeiro é outra coisa. Estrangeiro é aquele que não é brasileiro, simples assim. Então, se eu falo que é um brasileiro naturalizado, é porque eu estou garantindo a ele direitos como brasileiro. Só vou analisar a forma em que ele vai adquirir a nacionalidade, que é um pouco diferente. Eduardo, me dá uma grande observação que eu devo analisar no que diz respeito ao brasileiro naturalizado. Sabe qual é? A língua do país de origem daquele que pleiteia a nacionalidade, a naturalização para brasileiro. Se o país de origem for um país que possua como língua oficial o português, os requisitos serão elencados lá no inciso segundo a linha A. Aqueles que são naturais de países que tenham como língua oficial o português, eles terão como requisitos, condições que deverão cumprir, estar residindo há no mínimo 1 ano de forma ininterrupta no Brasil e, além disso, possuir idoneidade moral. Tranquilo? Então, aquele que é estrangeiro, está objetivando, está querendo adquirir a nacionalidade brasileira, virar brasileiro nato, quais as condições que deve ter? No mínimo, residência de 1 ano ininterrupto no Brasil e, além disso, a idoneidade moral. Perfeito, maravilha. Entendi. Mas e se, Eduardo, o país a qual aquele estrangeiro que objetiva adquirir a nacionalidade de brasileiro não tiver como língua oficial o português? Os requisitos são diferenciados? A resposta é sim, em respeito à linha B do inciso 2º do artigo 12 da Constituição Federal. Lá se fala que aqueles que objetivam adquirir a nacionalidade como brasileiro naturalizado, mas que venham de países que não possuem como língua oficial o português, terão como requisitos para conseguir adquirir a nacionalidade brasileira estar residindo de forma ininterrupta por pelo menos 15 anos. Pessoal, esse prazo é muito maior do que aqueles que vêm do país de língua portuguesa. Concordam comigo? Mas além de estar residindo de forma ininterrupta há no mínimo 15 anos, em vez de idoneidade moral, se determina que não poderá ter qualquer condenação penal. Está vendo que no caso daqueles que são estrangeiros de países de língua que não seja português oficial, os requisitos são muito mais pesados. São requisitos mais rigorosos. Tranquilo? Maravilha, então. Então, o brasileiro naturalizado era aquele que era estrangeiro e opta por adquirir a nacionalidade de brasileiro naturalizado. Se for o país de origem de língua portuguesa, no mínimo 1 ano ininterrupto, idoneidade moral como condições. Se não tiver a língua portuguesa, estrangeiro de qualquer outro país que objetive em virar brasileiros naturalizados, tem que ter, no mínimo, 15 anos ininterruptos de residência no Brasil e também não ter condenações penais. Maravilha! Vamos começar a tratar, então, agora dos parágrafos lá do artigo 12 da Constituição. O parágrafo 1º, ele traz para a gente algo muito interessante. Quando falamos de brasileiros naturalizados, a primeira possibilidade de ser um brasileiro naturalizado é o quê? Aqueles que vêm de países que têm como língua oficial o português. Eduardo, e o português? Português lá de Portugal, na Europa. Tem algo especial para você ressaltar, Eduardo? Sim, o parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição. Por que eu tenho que ressaltar o parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição? Porque vem informar
que aos portugueses, havendo a reciprocidade em Portugal, se garantirá direitos inerentes a brasileiro sem ter a necessidade dele adquirir a nacionalidade brasileira, tendo as limitações impostas pela Constituição. Eduardo, o que quer dizer isso? Que o português, estando no Brasil, ele tem os direitos de um brasileiro, mesmo sendo estrangeiro. Porém, determina que existem os casos que são específicos na Constituição, em que, mesmo nessa peculiaridade do parágrafo 1º, não vou garantir participação plena para o português. Exemplo que eu posso ressaltar, artigo 14 da Constituição, parágrafo 3º, traz para a gente as condições de elegibilidade. E lá fala que uma das condições é ser brasileiro. Então, um português, eventualmente, que resida no Brasil, por exemplo, não poderá pleitear cargos políticos no nosso país. Eles são considerados também, quando ainda estrangeiros, inalistáveis e inelegíveis. Aqui só estou ressaltando peculiaridades. Tranquilo? Eduardo, existe essa reciprocidade em Portugal? Sim, existe tratado em vigor entre Brasil e Portugal para garantir esse direito aos portugueses no Brasil e aos brasileiros em Portugal. Perfeito, maravilha. Só que nós temos que deixar claro um detalhe importante. Agora, continuando, indo para o parágrafo 2º lá do artigo 12 da Constituição. Eduardo, brasileiro nato e naturalizado, qual a diferença? Posso criar distinções entre brasileiro nato e naturalizado? E aí, o que vocês acham? Posso ou não posso? Brasileiro nato é melhor, maior, tem mais direitos que o naturalizado? Tem maior relevância? Existe um nível hierárquico brasileiro nato e naturalizado? Não. E o que o parágrafo 2º vem informar? Vem informar que não poderei criar distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Porém, a nossa Constituição, como a lei maior do nosso ordenamento jurídico, ela vem informar assim: não posso criar distinções, salvo aquelas que a própria Constituição elencar. Eduardo, quer dizer então que eu não posso criar distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo quando a própria Constituição falar? Perfeito, é isso mesmo. Exemplo: brasileiro nato, não há hipótese de extradição. Brasileiro naturalizado, excepcionalmente, lá no artigo 5º da Constituição, se permite. No caso específico elencado, lá em um dos incisos do artigo 5º. Me dá outra exceção, Eduardo? Vou dar agora, quando a gente começar a falar do parágrafo 3º da Constituição. Os cargos privativos de brasileiro nato, aqueles que somente o brasileiro nato poderá exercer. Mas antes de iniciarmos a tratativa deste importantíssimo conteúdo, eu venho só informar e ressaltar que está já no link da minha biografia do Instagram o acesso para os senhores à lista VIP do WhatsApp e especialmente a lista VIP do Telegram. Pessoal, entrem, fazer parte dessas listas, especialmente a do Telegram, vai te possibilitar acesso a material único e exclusivo sobre direito. Além disso, lá teremos áudios, trataremos de questões que realmente objetivam alavancar seus resultados no que diz respeito ao conhecimento do direito, seja por conhecimento de vida, seja por conhecimento na faculdade de direito, seja para o conhecimento objetivando a aprovação em concursos públicos. Então, entrem lá na minha lista do Telegram, na minha lista do WhatsApp, que os cursos Eduardo Ferreira agora também estão no Telegram e no WhatsApp, onde tratamos de assuntos pertinentes, relevantes e com material único e exclusivo. Conto com a sua participação. Terminando essa live, eu quero que você entre lá e venha fazer parte desse grupo seleto e exclusivo.
Tranquilo? Pessoal, dando prosseguimento agora, vamos falar sobre o parágrafo 3º. Cargos privativos de brasileiro nato. Eduardo, quais os cargos que só brasileiro nato poderá exercer? Eduardo, eu tenho dúvida, como eu faço para facilitar a minha memorização? Simples. Vai decorar mp3.com. Eduardo, você está ficando doido? O que é isso? Não tem nada a ver com a matéria. O que é isso, mp3.com? Você colocou isso do nada? Não. É uma forma de memorização. mp3.com. Os cargos privativos de brasileiros natos. Letra M. M de ministros do Supremo Tribunal Federal. O P3 dos 3 presidentes. Presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Então aí já temos um MP3. Falta o ponto .com. O ponto é só para lembrar, mas o com quer dizer o quê? Letra C, carreiras diplomáticas. Letra O, oficiais das Forças Armadas. Por fim, a letra M de ministro de Defesa. mp3.com. Tá aí uma dica para você nunca mais esquecer. mp3.com. 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 Repita isso 10, 15, 20, 30 vezes até verdadeiramente absorver. E te garanto, sobre cargos privativos, a brasileiro nato, você não erra em prova. mp3.com. Vamos falar dos 4 primeiros, o MP3. Ponderações que quero fazer. Ministros do STF. Daqui a pouco vou comentar. Vamos primeiro para o P3, os presidentes. Presidente e vice colocou por ser representantes do Executivo Federal e representam internacionalmente o país. E optou por ser brasileiro nato. Simples assim. Só que no caso do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado, eu tenho que fazer uma ressalva. Ressalva qual? Ressalva que não é impedido a um brasileiro naturalizado ser deputado federal. Não é proibido a um brasileiro... Deu uma caidinha voltando. O que é garantido só a brasileiro nato é o quê? O cargo da presidência da Câmara dos Deputados e da presidência do Senado Federal. Tranquilo? Já no caso dos ministros do STF, o impedimento é para qualquer um dos 11 ministros, uma vez que a sucessão da presidência do STF, ela se faz com base no regimento. E um detalhe, como eu sei quem é o próximo presidente do STF como regra? Só verificar quem é o atual vice. Por exemplo, o Dias Toffoli, atual presidente, exercia a vice-presidência da Câmara e hoje é o vice, antigo vice, tornou-se presidente. Tranquilo? Esses 4 têm relevância porque esses são a sucessão presidencial. Em caso de ausência do presidente, o vice-presidente exerce as funções de presidente. Em caso da ausência e impedimento dos dois, se chama o presidente da Câmara dos Deputados. Em caso de impedimento desses 3 que falei anteriormente, se chama o presidente do Senado. Em caso de impedimento ou impossibilidade total de qualquer um dos 4 que falei anteriormente, se convoca o presidente do STF. Já o com carreiras diplomáticas oficiais das Forças Armadas e Ministro de Defesa, questões que envolvem soberania nacional e optou-se por somente brasileiro nato vir a exercer estes cargos. Tranquilo? mp3.com, o que quer dizer? Os cargos privativos de brasileiro nato. Perfeito. Parágrafo 3º já foi ultrapassado. Vamos falar do parágrafo 4º. Se vocês recordarem, quando iniciamos essa live, falando lá do artigo 15 da Declaração Universal de Direitos Humanos, falamos que, como regra, não poderá ocorrer a privação arbitrária do direito à nacionalidade ou o direito de mudar de nacionalidade. E falei que existiam exceções quando não eram arbitrárias, em que eu poderia decretar a perda de uma nacionalidade. Exemplo disso, o parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição. Eduardo, ele é importante saber? Muito.
Mas antes de falar sobre ele, ressalto mais uma vez sobre a lista VIP do Telegram, ressalto sobre a lista VIP do WhatsApp, mas quero agradecer a todos que estão aqui assistindo, seja no Instagram, seja no Facebook ou no meu canal do YouTube. Entra lá no meu canal do YouTube, Eduardo Ferreira. Lá vamos colocar novidades, vídeos, para fazer os senhores absorverem o conteúdo de direito de forma dinâmica, objetiva e clara, descomplicando qualquer questão que envolva direito. Tranquilo? Dá uma seguida lá, dá o like, divulgue, curta, comente, fale com todos, que além do Instagram, além do Facebook e Telegram, também temos o canal do YouTube. Novidades estão por vir. Vamos voltar ao parágrafo 4º. O que fala lá no seu parágrafo 4º, inciso 1º, artigo 12 da Constituição? Se decretará a perda da nacionalidade de quem tiver cancelada a naturalização de brasileiro por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Teve cancelada a naturalização por sentença judicial por ato nocivo, perfeito, perdeu a nacionalidade. Eduardo, não é arbitrário? Não, porque está previsto na Constituição e deixa claro que tem que vir através de um processo judicial, uma vez que depende de sentença. Processo judicial esse que terá que se garantir todos os princípios constitucionais, exemplo, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, entre outros, tranquilo? E coloca como segunda situação em que se poderá decretar a perda da nacionalidade aquele que optar por adquirir nova nacionalidade. Eduardo, então quer dizer que eu sou brasileiro, quero virar, por exemplo, americano, estou nos Estados Unidos, cumpri os requisitos, perdi a nacionalidade brasileira? A grande regra é sim. Quando se adquire nova nacionalidade, o que acontece? Você deixa de ter, é decretada a perda da sua nacionalidade como brasileiro. Eduardo, mas isso é muito sério. Não existe exceção? Existe. Existe exceção. Estão elencadas lá na linha A e B, lá do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º. Porque o inciso 2º fala, se perde a nacionalidade com a aquisição de nova nacionalidade, salvo a linha A. Se quando você adquirir outra nacionalidade, o país em que você adquiriu a outra nacionalidade entende e concorda que sua nacionalidade originária é a brasileira. Aí, perfeito. Adquira de lá e continua também com a nacionalidade brasileira. Perfeito. Eduardo, existe outra situação? Sim. Quando você adquire uma nova nacionalidade em outro país, porque é obrigação para continuar residindo naquele país ou trabalhando, e aí se entende que você não está abrindo mão da nacionalidade brasileira. Você está adquirindo a nova nacionalidade por uma obrigação daquele país. Neste caso, em respeito ao parágrafo 4º, inciso 2º, a linha B, você ainda continuará com o seu direito de nacionalidade brasileira. Tranquilo? Pessoal, assim, abro agora para quem tiver dúvidas ou questionamentos, momento para me fazer perguntas que possam ter surgido na caminhada dessa live. Enquanto essas perguntas possam vir a surgir, vou mais uma vez agradecendo verdadeiramente a todos que estão nessa caminhada. E já aviso, sexta-feiras, novidades, vamos postando nas sextas, nas terças, nas quintas, nas segundas, mas quartas-feiras, 19 horas, avisa para amigos, avisa para familiares. Não posso ir, não posso marcar nenhum compromisso. Já tenho um compromisso agendado. Quartas-feiras, 19 horas, o seu compromisso é comigo aqui, nas lives, onde tratamos de assuntos pertinentes de forma clara e descomplicada para a caminhada dos senhores. Tranquilo? Então, comunique, avise ao máximo de pessoas. Quartas-feiras, às 19 horas, é dia e horário de live de Eduardo Ferreira. Reforço também o pedido para os senhores entrarem lá na lista do Telegram, entrarem lá na lista VIP do WhatsApp. Está acessível no link da minha biografia do Instagram.
Tá? Terminando essa live, vai lá. Tem material exclusivo, material secreto, que só quem vai fazer parte vai ficar sabendo. Tranquilo? Tenho certeza, auxiliará muito na sua caminhada. E a sua participação vai ser fundamental. Tranquilo? Agradeço a todos, verdadeiramente. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço para você que está no YouTube, um abraço para você que está no Facebook me assistindo, um abraço para você que está no WhatsApp em comunicações e cortes, um abraço para quem está no Instagram me acompanhando. Agradeço a todos o carinho, a participação. Conto com vocês na caminhada que estou fazendo semanalmente, às quartas-feiras, 19 horas. Toda live conto com a sua presença, para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente ter realmente um aprofundamento no direito. Agradeço mais uma vez a todos, desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de qual momento você está assistindo essa live. Agradeço a todos, qualquer dúvida é só entrar em contato. Quarta-feira, às 19 horas da semana que vem, estaremos juntos nessa caminhada. E solicito, continuem firmes, continuem dedicados, continuem com disciplina, porque o resultado verdadeiramente surgirá. Agradeço mais uma vez e vamos todos rumo à aprovação. Grande abraço, fiquem todos com Deus.